A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual for chamado a ser um poço no sua graça e paz, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje vou desmentir a heresia protestante. Se você ainda não conhece a nova heresia protestante, eles agora estão lançando uma nova heresia. E cada vez que eles lançam uma nova heresia, estamos nós aqui, a terra abrindo a boca para defender a mulher. Essa aqui é a realidade. Apocalipse capítulo 12. Você vai ver que a terra abriu a boca para defender a mulher do vômito do dragão. Cada investida que fazem, não é? Cada mentira dessa que eles caluniam é um vômito do dragão contra a mulher. E eu quero refutar hoje o denominado pastor José Luiz, que em um debate com o padre Carlos Mojica, usou esse versículo maldosamente para falar que a Virgem Maria tinha outros filhos. É esse versículo que você está vendo aqui, ó. Olha aí, ó. Salmo 68 na Bíblia da Ave Maria, tá? Nas outras traduções, do Salmo hebraico é o 69. Então, se você não tem a Bíblia da Ave Maria, Salmo 69, versículo 8. Vamos mostrar a característica protestante. O que eles fazem com isso aqui? Eles fazem isso. Vamos lá. Veja só. Eles sacam daqui, eles tiram daqui esse versículo. Você já sabe que texto fora do contexto é pretexto para mentir, adulterar, deturpar, como eles fazem. Eles são artífices nisso, mestres nisso. Aí de amarelo, verso 9. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aí está. Vejam, meus irmãos. Esse versículo eles utilizam para dizer que a Virgem Maria teve outros filhos. Já que não tem nenhum relato dos evangelhos, nenhum relato no Novo Testamento que a Virgem Maria teve outros filhos. Irmãos de Jesus, sim. Irmãos de Jesus, sim. É aquela velha confusão que eles fazem com Pedro, né? Olha, Pedro era casado porque Jesus curou a sogra de Pedro. Na realidade, Pedro se casou um dia, mas era viúvo. Porque não consta nem na Bíblia, nem no contexto histórico que Pedro levou mulher e filhos na evangelização. Não tem. Não existe. Então, certamente, Pedro era viúvo. Aí está. É difícil entender a coisa simples. Aceitar o que é simples, né? Então, vai mentir, adulterar, como fazem com isso. 2 de Pedro 3,16. Eles são artífices na Sagrada Escritura para adulterar. Então, isso aqui parece ser muito apetitivo, né? Irmão Fábio, esse texto fala de Jesus? Sim. Mas veja, vamos primeiro, esse texto fala de Jesus. Fala dos irmãos de Jesus? Sim. Mas a mãe é a Virgem Maria? Segundo eles, porque eles utilizam isso aqui, ó. Maldosamente, capítulo 7 de São João. Para mentir, veja só. Capítulo 7 de São João. Capítulo 7 de São João, eles usam aí para dizer o seguinte, ó, tornei-me um estranho para meus irmãos. Para dizer, eles usam esse versículo aqui, né, no intuito de mentir e de arrastar católico para as seitas. Olha só. 7 de João, versículo 2. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Verso 3. Seus irmãos disseram, parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma escondida, já que fazes essas obras. Revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Aí está. Aí eles usam esse 9. Essa comparação eles fazem maldosamente, essa apologética maldosamente. Veja, o versículo 9 diz o quê? Tornei-me um estranho para meus irmãos. Jesus era um estranho para os irmãos dele, os primos dele? Não. Apenas diz o versículo que no começo seus irmãos não acreditavam nele. Veja só, olha só, diz assim, ó. Aqui diz, ó, com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele no verso 5. Então eles usam isso maldosamente para dizer que isso aqui é a Virgem Maria, os filhos de minha mãe, para dizer que a Virgem Maria teve outros filhos. Sacando o texto do contexto.
Vamos ao contexto para ver o que diz aqui. Vamos mostrar o que realmente significa isso aqui. Você está vendo aí, ó, Gálatas capítulo 4, versículo de 21 a 27. Agora eu pergunto especificamente ao herege José Luiz. Vocês dizem que Tiago Menor, Judas Tadeu, José e Simão o Cananeu eram irmãos de sangue de Jesus, filho da Virgem Maria. Me mostrei um versículo bíblico que esses 4 condenaram Jesus à morte. Porque quando esse versículo está dizendo aqui que foi rejeitado, que se tornou-se um estranho para os filhos de minha mãe, vai falar o texto aqui, nós vamos acompanhar, que eles condenaram Jesus à morte e morte de cruz. Os primos de Jesus fizeram isso com ele? Não. Não. João, que está ao pé da cruz, fez isso com ele? Não. E quem foi que fez isso com ele? Os judeus. Vamos tirar o couro pelo sovaco? Vamos lá. Versículo 2. Salvai-me, ó Deus. Meus irmãos, vocês sabem que esse salmo é um salmo de Davi, quando ele estava em perseguição, quando ele adulterou, quando ele cometeu o adultério, quando ele cometeu o homicídio, ele começou a ser perseguido. Deus disse: a espada de tua casa se voltará contra tu. Então ele, sendo perseguido por seu próprio filho Absalão, então ele começa a orar a Deus, mas é empregado a Cristo também, porque Jesus é o servo sofredor, como Davi na perseguição. Então veja lá em cima, ó, lamentação em meio à perseguição. Aqui, ó, lamentação em meio à perseguição. Os irmãos de Jesus perseguiram ele? Não. Quem perseguiu? Os judeus. E os judeus eram irmãos de Jesus? Vou mostrar na Bíblia. Vamos lá. Salvai-me, ó Deus, porque as águas vão me submergir. Versículo 2, 3. Estou imerso num abismo de lodo, no qual não há onde firmar o pé. Israel veio para os seus não aceitaram. Vamos lá. Vai capitulando isso. Vai passando esse filme na tua cabeça. Vim a andar em águas profundas. Jesus andou ou não andou sobre as águas? Sim. Encobriu-me as ondas. Aí essas ondas foi os julgamentos, o que fizeram falsamente com o Senhor. Já cansado de tanto gritar, se é possível, afaste de mim este cálice. Não é? Meu Deus, por que me abandonastes? Enrouqueceu-me a garganta. Enfraqueceram-se meus olhos, enquanto espero meu Deus. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. Os irmãos de Jesus detestam ver o mesmo que odiar. Os irmãos de Jesus odiavam ele? Não. Os primos de Jesus odiavam ele? Não. Então já começa por aí, de ver. Ó. Os que me detestam são os que me detestam sem razão. São mais fortes que meus ossos. E os meus injustos inimigos. Aonde é que está na Bíblia que os irmãos de Jesus, esses que os protestantes dizem que é filho de Maria, que não é, são primos carnais de Jesus? Me mostra aí. Qual deles, Tiago Menor, São Judas Tadeu, Simão Cananeu e José, condenaram Jesus? Me mostra. Não pode mostrar que não existe. Então logo você vê a heresia, a mentira. Olha, tornaram-os os meus injustos inimigos, declararam inimigos de Jesus, condenando a morte. Verso 6, continua, ainda aqui, ó, abaixo do verde, para começar o 6. Porventura posso resistir o que não roubei? Vós conheceis, ó meu Deus, a minha incipiência, e minhas faltas não vos são ocultas. Aqui quando refere a faltas é a Davi, porque Davi está reconhecendo que ele adulterou e que Jesus não tinha pecado, mas carregava as nossas. As minhas faltas, o homicídio e o adultério de Davi. 7. Os que esperam em vós, ó Senhor, Senhor dos exércitos,
Por minha causa, não sejam confundidos os que vos procuram, o Deus de Israel. Não tenham de que se envergonhar por minha causa. Mas eles fugiram. Não tenham de que se envergonhar por minha causa. Eles fugiram. Eles fugiram. Pedro cortou a orelha de mal, que os outros todos fugiram. Até todo sujeito lá correu nu, diz a tradição, que era Marcos, evangelista. Olha só. Versículo 8. Pois foi por vós que eu sofri afrontas. Aí está. Versículo 8, outra vez. Foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me, agora, verso 9. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E que o zelo de vossa casa me consome. Aí está. Está no Evangelho, o zelo de tua casa me consome. Quando Jesus meteu a chibata para riba, fazendo da casa de meu pai um covil de ladrão, de negócios. Aí, ó, o zelo de tua casa me consome. Está falando de Jesus? Esse salmo está assim, falando de Jesus. Falando de Jesus. Versículo 10. Não, continua ainda. O zelo de tua casa me consome. E os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Aí está. Caíram sobre mim. Fala do servo sofredor de Jesus e dos seus perseguidores. Continua. Por mortificar minha alma com jejuns, só recebi ultrajes. Jesus subia para os montes para orar, para tudo, né? Agora ali do outro lado, eu vou pegar aqui o tripé para vocês poderem acompanhar no outro lado. Aqui um pouco, veja só. Aqui, ó. Vejam aí. O salmo continua. Versículo 12. Por trocar minhas roupas por um saco, tornei-me zombaria deles. Fala de mim os que se assentam às portas da cidade. Aí está, aí está, aí está. Aí está, meus irmãos. Aí está toda a verdade desse versículo. Espera aí, esse texto está falando que aqui Jesus tem uma mãe. Mas que mãe é essa? É a Virgem Maria? Como os hereges falam? É a Virgem Maria? O versículo 12 está dizendo o seguinte, outra vez. Trocaram minhas roupas. Trocaram ou não trocaram? Tiraram as vestes de Cristo, colocaram ele com um manto vermelho quando ele foi flagelado. Trocaram ou não? Trocaram. Então ele está dizendo que esses irmãos dele, esse salmo está dizendo que esses irmãos dele fizeram com ele. Foi os irmãos, os primos de Jesus, que os protestantes dizem que é irmão, dizem que mentem falsamente que é irmão, que são os primos de Jesus. Foi eles que fizeram isso com Jesus? Não. Foi eles trocar as vestes de Jesus? Não. E foi por ordem de quem? Dos judeus. Mas veja, irmão Fábio, você está falando uma coisa aí, está falando algo que até tem um certo fundamento para as suas palavras. Mas você tem que comprovar com Bíblia. Sim, eu vou comprovar com Bíblia. Veja, Jesus diz, falam de mim, no versículo, olha lá, o versículo 13, ó. Falam de mim os que se assentam às portas da cidade. Veja só, que cidade é essa? Jerusalém. Então aqui fala de uma mãe e aqui fala dos irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos de Jesus? Os judeus, porque Jesus era judeu. A Sagrada Escritura diz em Lucas capítulo 2, completando os dias, Lucas 2, 22, completando os dias, levaram a Jerusalém para apresentar o Senhor e para circuncidar. Jesus era o quê? Judeu. Jesus só deixa de ser judeu depois que ressuscita. Jesus só deixa de ser judeu quando ele ressuscita. Aí ele já não é mais judeu. Entende? Porque capítulo 7, versículo 4 de Romanos, da carta à igreja de Roma, está escrito: vós estáis mortos para a lei pelo sacrifício do corpo de Cristo. Porque Jesus morreu. Tudo está consumado. Ali os profetas vêm até João. Então o que é que acontece? 16, 16 de Lucas. Então o que é que acontece, meus irmãos? Aqui essa mãe, eu vou provar na Bíblia que esses irmãos de Jesus é os judeus. Aí já está comprovado. Foram eles que condenaram Jesus. Foram eles que levaram Jesus à crucifixão, à crucifixão. Morte de cruz. Os irmãos de Jesus, que os protestantes dizem ser os irmãos de Jesus, Tiago Menor, Judas Tadeu, José e Simão o Cananeu, foi eles que condenaram Jesus à morte? Não.
Aí diz as portas da cidade. Então eu vou provar para vocês que essa mãe aqui, ó. Aqui está provado que é os judeus que condenaram. Se você ler todo o Salmo, que o Salmo vai até o verso 35, você vai ver. Mais específico ainda. Entende? Está mais claro ainda. Então eu estou mostrando com Bíblia. E eu vou mostrar agora. Vamos para Gálatas, porque aí está dizendo mãe. Então quer dizer, as portas da cidade, primeiro ali, ó. Falam de mim os que insultam na porta da cidade. Veja aí. Escarnecem escarnecem-me os que bebem vinho. Aí está. Referente a quem? A Herodes, que levou Jesus para um banquete, que estava lá no banquete, bebendo vinho, as vinhanças. Aí está. Então veja só, está falando, e Herodes era o quê? Judeu. Jesus era judeu, então os judeus eram seus irmãos, então seus irmãos aqui são judeus. Agora, Jesus vai em Jerusalém, chora sobre Jerusalém e diz, Jerusalém, se soubesses aqueles que poderiam te salvar, como a galinha acolhe os pintinhos debaixo de suas asas. Jerusalém não aceitou. A Bíblia diz, veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então os judeus são os irmãos de Jesus porque ele é judeu. Mas irmão Fábio, prove que essa Jerusalém aí, que é essa cidade, é a mãe. Tá certo, você até fundamentalizou com o texto, dizendo que esses irmãos aí não são aqueles 4 citados na Bíblia que são os primos de Jesus, mas são os judeus, tá certo? Zombaram, escarneceram, entregaram a Pôncio Pilatos, como está na narração evangélica. Mas prove que Jerusalém é a mãe, porque aqui está falando claro, olha só. Está claro aqui, ó, o desconhecido para os filhos de minha mãe. Prove que essa mãe aí é Jerusalém. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos para Gálatas. Fica depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. Vamos lá. É matando a cobra, mostrando o pau, é tirando o couro pelo sovaco dessas heresias. Vamos lá. Versículo 21. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei. Aí está. Né? Judaico, mataram Jesus por dizerem ser fiel à lei. Né? Vamos lá. Por estar sujeitos a uma lei. Não ouvis a lei? Os escribas e fariseus sentam na cadeira de Moisés, fazem o que eles mandam, mas eles não fazem. Olha aí. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Preste atenção, irmãos. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza. Que é H, né? Aqui está falando o quê? Está fazendo uma referência a Isaac e Ismael. A livre é Sara. A escrava é H. Vamos lá. O da escrava, filho da natureza. O da livre, filho da promessa. Então aqui fala de 2 mães. De 2 mães. Uma mãe escrava e uma mãe livre. Vamos lá, no texto bíblico. Presta atenção, amados. É o couro pelo sovaco. Que diz nossa irmã Adonia. Pelo sovaco da cobra. Versículo 24. Nesses fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Aí está. Aquelas mulheres representam as 2 alianças. Quanto no texto bíblico. Uma, a do Monte Sinai, a que foi dada no Monte Sinai a Moisés, por Deus. Está fazendo a referência o quê? A referência à aliança veterotestamentária judaica, da qual Jesus pertencia antes de morrer. E isso aconteceu de Jesus, todo esse texto fala que aconteceu de Jesus antes de morrer. Óbvio. A do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Essa é H. 25. O Monte Sinai fica na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Peraí. Essa tem que ser com as 2 mãos. Pacata! Aqui está. Está dizendo que a Jerusalém corresponde a Jerusalém atual. Eu nem fechei aqui. Corresponde a Jerusalém atual com os seus filhos. Aqui está, meus irmãos.
Aqui está, aqui está. Tornei-me um estranho para meus irmãos. Jesus é judeu. Os judeus são seus irmãos. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Aí está. Os judeus não aceitaram, os judeus o rejeitaram, os judeus o condenaram a morte e morte de cruz. A própria Bíblia Sagrada é clara. A própria Bíblia Sagrada é clara, meus irmãos. E esse texto, é a verdadeira apologética, é essa. A verdadeira interpretação desse texto é esse. Aqui esse texto está falando dos que condenaram Jesus. Não está falando nada a ver. Aqui, se você ler todo o texto, vai ver. Entende? Quem é a mãe de Jesus aqui? Jerusalém. Jerusalém era a mãe. Jerusalém é a mãe dos judeus. É a própria Bíblia Sagrada, outra vez. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. O Monte Sinai que está na Arábia. Isso faz referência ao quê? Aos judeus. Corresponde a Jerusalém atual e terrestre. Que é escrava com seus filhos. Com seus filhos, aí está. Mãe, aí está. Mãe. A mãe. Tornei-me um estranho para... Veio para os seus e os seus não aceitaram. Aí está, meus irmãos. Continua o versículo 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre. E esta é a nossa mãe. Aí está falando, a Jerusalém do alto. Então aqui está. Aqui está. A Jerusalém do alto é o quê? A mãe dos cristãos. A Jerusalém terrena é a mãe dos judeus, do qual Jesus se refere aqui, desses judeus que a condenaram, que o condenaram, desses judeus que o julgaram falsamente, mentiram, levantaram calúnias, fizeram do que fizeram, como eu e você sabemos pelas narrações evangélicas dos 4 evangelistas. Então esse texto é claro, esse texto está mostrando, esse texto está tirando verdadeiramente o corpo pelo sovaco desses mentirosos, desses falsos profetas que só levam tempo em mentir. Pode sair. Uma das cartas aqui, se eu não estou enganado, é a carta de Tiago, vai dizer, o que pode sair de doce de uma bica salgada? Nada, meus irmãos, não pode sair. Não pode sair. Né? Se eu não estou enganado, é Tiago. Aqui é Tiago. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar. Tiago 3:10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Versículo 11. Porventura lança uma bica, água doce e águas amargas? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas e ao mesmo tempo a videira dar figos? Não pode. Então isso é o protestantismo. Está aí provado, mostrando com Bíblia. Os irmãos de Jesus quem são? Os judeus. A mãe de Jesus aqui quem é? A Jerusalém atual, a terrena. Porque ele era judeu. Aí está. Pacata. É tirando o couro da cobra, dando o veneno dela pela mesma bebê. E a cobra não tem sovaco. Mas nosso irmão Adonias conseguiu descobrir que a cobra tem sovaco. Isso eu gosto, irmão Fábio, quando você tira o couro da cobra pelo sovaco. A cobra não tem sovaco, não, irmão. Mas se falando que essa cobra é os protestantes, então tem sovaco. Certo? Meus irmãos, poucos likes nesse canal, poucas visualizações. Estou um pouco decepcionado com esse canal, com esse canal. Porque caiu demais as visualizações, caíram demais os likes. Mas eu sempre vou ficar postando um videozinho, porque senão para o YouTube não penalizar o canal, como muitos outros aqui penalizaram, por demorar demais a postar vídeo. Então, de vez em quando, vou trazer uma apologética dessa. Vou trazer aqui também vídeos do Padre Luiz Toro, é claro. Né? Não de debates, mas de algumas perguntas, respostas, essas coisas do Padre Luiz Toro. Então, Deus abençoe vocês. Né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, dando o dedo para arriba no like aí. Ó.